Vamos lá então, vamos conversar um pouquinho sobre essa 11ª semana do ano. Estamos iniciando mais uma semana. 10 semanas já se passou. E aí, quais foram de fato as ações transformacionais que você já implementou na sua jornada transformacional para esse ano? Pois é, virada de ano a gente faz tantas promessas, né, tantos planos, mas será que de fato nós estamos comprometidos com ele? Então, nós vamos falar hoje sobre psicoterapia bíblica e sistêmica aplicada ao emagrecimento. SIS, Saúde Integrativa Sistêmica, uma jornada de cura interior para ser saudável, magra, plena e feliz de dentro para fora. Ok? Então vamos lá. Nessa semana especificamente, nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Não mereço ser feliz. Isso gera culpa, isso gera punição, isso gera compensação alimentar. Olha que interessante. Muitas vezes você pode estar lutando, se esforçando, dedicando, mas a sua crença de merecimento está inviabilizando o seu processo. Será mesmo que você merece ter um corpo magro? Será mesmo que você merece ser feliz? Será mesmo que você se sente merecedora de tudo isso? Pois é. E como consequência dessa falta de merecimento, a gente tende a descontar isso na comida, que é uma das drogas mais fáceis e acessíveis, né? E aí gera aquela culpa não resolvida, que se transforma na autopunição, e aí vira um balaio de gato. Então hoje eu quero trazer uma abordagem simples, porém dinâmica, sobre esse tema. Porque talvez nós estejamos vivendo uma sentença que ninguém pronunciou, mas nós estamos cumprindo. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, no verso 3, o texto diz: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Já em Sofonias 3,17, o texto diz: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, e ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á com júbilo. Por que eu trouxe essas reflexões? Porque tem uma sentença. Tem uma sentença que ecoa no tribunal da alma humana. E ela não foi pronunciada por um juiz terreno. Ela não foi registrada em nenhum código penal. Mas milhões de pessoas, para ser mais sincero, vivem como se ela fosse real, inapelável, definitiva. Qual é a sentença? Você não merece ser feliz. Você não merece ser magra. Você não merece viver em paz. E essa sentença não veio de Deus, tá? Porque o texto de Jeremias, ele é muito claro. Com amor eterno eu te amei. Eu te amei. Tá lá em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei. O verbo está no passado, presente e futuro. Ou seja, o amor de Deus, ele não é condicional, ele não é por mérito, tá? Não é merecido, ele é dado e é graça. Então, mas tem algo dentro de você que talvez insista em não acreditar nisso. Talvez você até já iniciou algum processo conosco em algum momento. Você até teve resultado, depois você parou, depois você voltou ao que era antes. Isso se dá porque não foi mexido em toda essa terra, nessa estrutura, não foi gerada uma implosão, porque explosão de fora para dentro, implosão de dentro para fora. E toda essa incredulidade, ela traz como consequência direta, concreta, visível e palpável uma perca profunda de identidade, de propósito, de missão. Isso tudo vai se manifestar no corpo, porque ela vai se expressar na comida, ela vai se materializar no excesso de quilos, no excesso de doenças, em relacionamentos fracassados, em carreiras estagnadas, em sonhos abandonados. Sim, o corpo gordo muitas vezes é a materialização da sentença. Você não merece ser feliz. Você não merece viver em paz. Você não merece ser magra. Sabe a carreira profissional que não decola?
muitas vezes, é a materialização da sentença. Você não merece prosperar. Porque se a sua carreira decolar, você vai prosperar. E aí, como você não tem a crença de merecimento, você não tem uma identidade alinhada, por isso que é muito importante você estar dentro da terapia sistêmica lá. Porque lá na terapia sistêmica tem um módulo específico que vai trabalhar a sua identidade. Por isso que é muito importante você não só estar dentro da terapia do emagrecimento, mas atento à terapia sistêmica, porque lá é trabalhado com mais amplitude, tá? Então, os relacionamentos que fracassam, eles também muitas vezes são o quê? São a materialização daquela sentença de você não merece ser amado. Então, nesse texto hoje, nesse contexto geral e nessa postura, eu quero mergulhar nas profundezas dessa mentira e entender essas origens no contexto bíblico, sistêmico e buscar um caminho de um perdão radical. Porque a única porta de saída para uma vida de liberdade e desenvolvimento humano pleno é através do perdão. Então vamos pensar um pouquinho sobre a origem da culpa? Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Vamos tomar um cafezinho? Eu vou tomar um cafezinho aqui porque nós estamos parados aqui em Goiânia hoje e eu estou aqui na casa da minha mãe, vou tomar um cafezinho aqui com você. Muito bom. Então vamos lá. Eu quero pensar a partir de uma perspectiva bíblica e sistêmica. Vamos pensar quando que surgiu a culpa? Você consegue lembrar? É lá mesmo, lá no Éden. Então vamos pensar no Éden e na queda. Lá é a primeira culpa. Gênesis 3:10 diz: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque eu estava nu, então eu escondi-me. Então a primeira manifestação da culpa humana, ela acontece no Éden. Adão e Eva desobedecem e imediatamente algo muda profundamente na sua psique. E olha que interessante. Primeiro, eles se escondem. Olha o que acontece. A culpa primeiro gera ocultamento. A transparência ela é substituída pelo quê? Pela sombra. Dentro da terapia sistêmica nós chamamos isso de falta de autenticidade. Segundo, eles sentem medo. Ou seja, a culpa, depois de gerar ocultamento, de gerar esse desejo de esconder, agora ela gera o quê? Gera paralisia. A confiança aqui ela é substituída pelo pavor. Olha bem, o pavor agora começa a dominar tudo. Então, no desenvolvimento humano, nós chamamos isso de medo do palco. Ou síndrome do impostor. Ou até mesmo autossabotagem, né? E aí, no terceiro momento, eles fazem o quê? Eles se cobrem. A culpa gera vergonha do próprio corpo. A nudez que era natural, agora ela torna-se motivo de ocultamento. E aí, no mundo real, isso se manifesta como medo de se expor, medo de opinião, medo de julgamento, medo e medo. Isso é um bloqueio profundo. Mas tem um quarto elemento aqui que é interessante. O quarto elemento dentro dessa primeira culpa é eles se acusam mutuamente. Por quê? Porque a culpa ela projeta, tá? Ela é a projeção. Ela gera uma projeção e essa projeção vai gerar uma divisão. Ou seja, a unidade que ora era no Éden, agora é substituída pela culpa do outro. Na vida, nos processos, nas organizações, isso manifesta como cultura da culpa. Dedos apontados, falta de responsabilidade pessoal. Então observe com atenção. Deus não disse, vocês não merecem mais estar aqui. Deus disse, onde vocês estão. Onde estás? Ou seja, esse momento que nós vivemos não é um momento da exclusão, não é um momento do apontamento, não. É um convite ao encontro e não à exclusão, não à expulsão. É isso que a terapia CIS promove. É isso que a terapia CIS está promovendo com você, um reencontro, o voltar-se para se encontrar-se em Deus. Porque observa com atenção, Deus não disse, vocês não merecem estar mais aqui. Ele disse, onde vocês estão? Ou seja, a culpa original, ela não veio de Deus, ela veio da desconexão de Deus. E a solução para essa culpa só é uma, é o encontro, não o castigo.
Toda vez que nós sentirmos culpa, nós precisamos encontrar-nos e não castigarmos-nos ou penalizarmos. Ou buscarmos suprimir essa culpa. Porque eu sei que existe um acusador. Sim, existe uma voz por trás da condenação. Lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 12, verso 10, o texto vai dizer assim, ó: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha que interessante. A Bíblia revela aqui a existência de um ser cujo nome é acusador. Ele não inventa mentiras. Ele usa verdades contra você. Ele pega os seus erros que são reais e os transforma em identidade. E aí, ele imputa essa identidade em você. Ele impõe essa identidade em você. Olha como é que ele faz. Tem uma verdade. Qual que é a verdade? Eu errei num projeto. Você errou num projeto, é verdade? É, eu errei, você errou. Mas olha o que o acusador faz. Ele traz uma acusação, ele não diz você errou. Não, sabe o que ele diz? Você é incompetente. Você é fraco. Você não consegue. Você não dá conta. Isso não é para você. Percebe? Temos um fato. Qual foi o fato? Eu cometi um erro num projeto. É fato, é verdade. Mas só que a acusação é você é incompetente. Você não consegue, você é fraco. No processo de emagrecimento, isso aqui é um clichê poderoso. Porque eu estava olhando aqui junto com a minha esposa hoje, o resultado, por exemplo, da Vanessa Rodrigues. A Vanessa, nos primeiros 4 meses do processo dela, nós olhando, a minha esposa falou assim, ó, se ela não tivesse tido um acompanhamento, uma consistência, ela teria desistido nos primeiros 4 meses. Por quê? Porque ela começou com parece que 117, e aí ela baixou um pouquinho, bem pouquinho mesmo, e depois subiu para cima de 117. Ou seja, poxa, eu vim para cá no intuito de emagrecer, tô lutando para emagrecer, tô me esforçando para emagrecer e tô aumentando de peso? Não, esse negócio tá errado, pá. E ela teria um monte de argumento para parar, mas ela não parou. E hoje, na 11ª semana do ano, ela tá fazendo quase 30 quilos eliminados. Percebe? Então, o que você está dando ouvido? A verdade ou a mentira? É sobre isso. Porque essa acusação, ela gera uma condenação. O que é condenação? Fracos não merecem resultado. Incompetentes não merecem promoção. E essa sentença vai gerar o quê? Vai gerar uma estagnação, vai gerar uma procrastinação, vai gerar uma paralisia. Foi verdade que você falhou num projeto? Foi. Mas não é verdade que você é incompetente porque você falhou num projeto. Foi verdade que talvez você falhou no seu primeiro casamento. Foi. Assumiu a responsabilidade. Eu não fui o marido que eu esperava ser. Ou eu não fui a esposa que eu esperei e desejei ser. Falhei. Mas não por isso eu não sou merecedor de viver um relacionamento pleno e feliz. Mas por isso eu não sou merecedor de ser feliz no casamento atual. Porque aí gera, né? Gera essa série de uma verdade, é fato, gera uma acusação que vai gerar uma condenação que vai causar uma sentença. Olha outra verdade. Você magoou alguém. Ok, você magoou alguém, é uma verdade. Às vezes a gente fere pessoas. Pessoas nos ferem, nós ferimos pessoas. Mas aí vem uma condenação do acusador. O que o acusador diz? Você é ruim, você é má, você é mau. E que condenação isso gera? Pessoas ruins não merecem ser amadas. Pessoas ruins não merecem ser felizes. Pessoas ruins, papapá e pé. E isso causa o quê? Vai causar uma sentença. Você vai se sentir solitário, solitária. Cada vez mais parece que todos se distanciam de você. Todos estão mais longe de você. Todos não te compreendem. Todos não te percebem. Tem uma verdade, você magoou alguém. Mas você não é ruim porque você magoou alguém. Você não é mal porque você magoou alguém. Entende? Então, essa dinâmica ela é muito delicada. E eu quero trazer isso à tona para quê? Para que você
olhe a verdade que Deus já disse sobre você. Ah, você comeu demais. Tá certo, essa semana você comeu demais. Comeu. É uma verdade. Mas sabe qual que é a acusação que vem? No dia que você sobe na balança, né? Olha, você é fraca. Você não tem controle. Você não consegue nada mesmo. Isso traz uma condenação. Fracos não merecem ser saudáveis. Fracos não merecem ser felizes. E aí isso vai gerar o quê? Uma sentença. E qual que é a sentença? Eu vou ser gordo pro resto da vida. Então, a voz da culpa não saudável é a voz do acusador internalizada, gente. É isso que eu quero pensar com você. Você aprendeu a fazer o trabalho sozinho, você se tornou o seu próprio acusador, o seu juiz, o seu próprio carrasco. Você nem precisa de outras pessoas para dizer que você não é capaz mais, que você é covarde, que você não consegue, que você não merece, que isso não é para você, porque você está repetindo isso para você mesmo. Então, essa voz está te impedindo de alcançar o seu potencial máximo, de viver de forma plena e abundante. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Sim ou não? Comenta aí. Porque existe uma série de coisas que eu estou trazendo na perspectiva bíblica, tá? A culpa na perspectiva bíblica. Mas agora eu vou trazer para você na perspectiva sistêmica. Porque nós viemos de um sistema familiar, um sistema, um ambiente do qual nós fizemos parte. E dentro do processo sistêmico, especialmente através de alguns artigos que a gente vê, tem nos mostrado que nós carregamos culpas que não são nossas. Hoje eu falava com um cliente e ele disse assim, olha, eu descobri que eu não consigo resolver esses problemas porque esses problemas não são meus, são problemas dos outros. Eu estou pegando problemas dos outros, eu estou carregando pesos que não são meus, por isso eu nunca resolvo. Porque eles não são meus, eles não são responsabilidades minhas. Então presta atenção. Aqui é fato. Sim, nós herdamos culpas dos nossos antepassados. São as culpas herdadas. Culpas dos nossos pais, dos nossos avós, culpas de pessoas excluídas, culpas de gerações anteriores por injustiças cometidas, culpas por lealdades invisíveis a membros da nossa família que sofreram. E muitas vezes você se sente sem merecimento. E isso pode estar inconscientemente carregando o peso de alguém que veio antes. Você pode estar carregando o peso do seu pai, da sua avó. E isso é uma tentativa de equilibrar o sistema, de pagar uma dívida que não é sua, de expiar um pecado que você não cometeu. Então, é importante que a gente pense sobre isso. Quer ver um negócio interessante? Olha, interessante. No desenvolvimento humano que a gente trabalha, isso se manifesta mais ou menos assim, ó. Imagina comigo, o camarada chega e diz, ó, inconscientemente, eu não posso ganhar mais que o meu pai. Por quê? Porque eu tenho uma lealdade que vai limitar o meu valor de receita financeira. Eu não posso ser mais feliz que a minha mãe. Uma lealdade que está limitando a sua vida emocional. Eu não posso ser magro ou mais magro que a minha avó. Percebe? Isso foi moldado dentro de você a partir do ambiente. É um peso que não é seu, mas você está carregando. E a pessoa que carrega essa culpa herdada, ela está sendo leal a alguém da família. Inconscientemente ela pensa, se eu for feliz, eu estou traindo a memória de quem sofreu. Se eu prosperar, eu estou sendo desleal a quem não prosperou. Se eu emagrecer, eu estou abandonando quem era gordo. Se eu me curar, eu estou desrespeitando quem adoeceu. Percebe o quanto isso é profundo? Então, o corpo gordo ele se torna então uma expressão de lealdade, uma forma de dizer: eu pertenço, eu carrego o mesmo peso que vocês carregaram. Eu não sou melhor que vocês. Essa é uma das raízes mais profundas e invisíveis do sobrepeso, da estagnação profissional, da infelicidade conjugal. Tem muitas mulheres que não se permitem ser felizes porque a mãe não foi feliz na relação. E aí ela está carregando o peso da mãe. E ela não se sente merecedora de ser feliz. Ela até quer ser mais feliz, mas ela não consegue, porque tem uma barreira dentro dela, tem um bloqueio, tem uma trava.
E tudo isso vai se manifestar onde? No corpo. O corpo vai ser o alvo de toda essa punição. A mecânica da autopunição vai acontecer no corpo. Porque quando a culpa não encontra perdão, ela se volta contra o corpo. E o corpo se torna um campo de batalha, onde a alma trava suas guerras não resolvidas. Tá? Então, isso aqui é muito interessante, porque primeiro tem uma culpa latente, né? Depois tem um gatilho, depois tem um desconforto, depois tem uma compulsão, depois tem mais culpa, depois tem punição e depois tem a repetição. É isso que a gente chama de a fisiologia da autopunição. A culpa ativa o sistema nervoso simpático, o sistema de luta ou fuga, o corpo entende que há perigo, o cortisol é liberado, a inflamação aumenta, o metabolismo desacelera. Dentro do desenvolvimento humano, na terapia, sim, significa o quê? Menos energia para realizar sonhos, menos clareza para tomar decisões, menos disposição para enfrentar desafios e menos criatividade para inovar. E aí? A compensação de tudo isso? Por que nós não nos punimos? A pessoa que se sente indigna de ser feliz, de ser magra, de ser próspera, de ser amada, ela usa a compulsão para garantir que não alcançará esses privilégios. Do tipo, se eu for magra, talvez quem vai me desejar? Talvez alguém vai me desejar. Imagina uma mulher que foi abusada na infância, porque ela era mais bonitinha, porque ela tinha um corpo mais bonitinho. Então ela vai dizer, inconscientemente vai ter uma voz dizendo para ela, se você for magra, alguém vai desejar, isso é perigoso. Talvez você tenha o alto valor da fidelidade, da honestidade. E aí, num dado momento, você percebeu que os homens olhavam para você diferente. E aí o seu corpo engordou para você se esconder desses olhares. Porque isso é perigoso. Sabe, tem também a ideia também com dinheiro. Se eu for rico, talvez eu me destaque. E isso é perigoso. Ou algo pior ainda, né? Se eu for rico, talvez eu me desvie dos caminhos do Senhor. E aí você fica com essa crença, isso é culpa, isso é uma sentença de culpa. Ah, mas se eu for feliz, pastor, talvez eu precise viver muito, isso é cansativo. Olha que interessante. O corpo gordo, a conta vazia, o relacionamento vazio se torna uma garantia de que a sentença que você não merece será cumprida. Mas João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então é sobre isso. Eu quero finalizar aqui essa 11ª semana das 52 semanas. Então vamos juntos, medindo, anotando, participando ativamente, tirando todas as suas dúvidas e vamos para o próximo módulo, para mais uma semana de sucesso!